Primeiro princípio: sofrimento faz parte do livro e também da nossa vida. Esse é o primeiro princípio. Sofrimento faz parte do livro de Esther, não apenas do livro de Esther. Sofrimento faz parte da Escritura e também faz parte da minha e da sua vida. É só você olhar para o exemplo de Esther. Esther, ela foi exilada, seus pais foram mortos, ela foi levada embora do seu país, e ali estava uma mulher que tinha sido destinada para ser rainha, com um sofrimento terrível. Mas Deus mostra claramente que Ele estava controlando todas as coisas. Só que eu sei que daí na nossa mente pequena a gente pensa, mas calma aí, Deus a destinou para ser rainha. Ele não poderia também ter livrado ela de ser órfã? Ter livrado os pais dela da morte, da miséria, da destruição? É nesse momento que nós vemos alguns homens metidos a vice-deus querendo explicar tudo. Por que pessoas morrem? Por que desgraça acontece? O porquê que o sofrimento vem sobre o ímpio e também vem sobre o crente? Eles começam a dar um monte de explicação, mas tem coisas, meu irmão, que não tem como explicar. Eu e você precisamos apenas acreditar que Deus está no controle. Era o que estava acontecendo com ela. Eu não sei, Deus destinou ela para ser rainha, mas perdeu os pais. Eu não sei explicar para você, porque muitos nascem ricos, e outros nascem pobres, outros nascem deficientes, outros nem nascem. Eu não consigo explicar para você, porque uns nascem bonitos, belos, assim como Esther, e outros nascem com defeito na face, e em outras partes do corpo. Tem coisas que nós não podemos explicar. Por que uns nascem com bons pais, outros nascem sem pai algum? Não dá para entender. Mas uma coisa eu sei: Deus é bom e o homem é mau. Tudo de ruim que acontece na minha e na nossa vida não é culpa de Deus, mas é culpa do homem. A culpa é nossa. Esther estava sofrendo, por mais que a Bíblia não diz que era o pecado dela, mas o povo dela também era difícil. A Escritura diz que os judeus eram o povo de dura cerviz, sabe cerviz aqui de cervical, de difícil de se dobrar. O povo ouvia a mensagem do arrependimento, ouvia, vários homens falando, e não se arrependia. Pastor, mas o problema era o povo e não Esther. É justo Esther sofrer por conta do pecado de outro? Você sabe, né? Quando você peca, não é só você que sofre. As pessoas sofrem. Da mesma forma, imagine o seguinte: um filho resolve ir para as drogas, resolve ir para o caminho da bandidagem, resolve ir para o caminho do roubo, do homicídio. Ele vai sofrer as consequências? Óbvio que vai, sim. Mas não apenas ele. Os pais sofrem, os parentes sofrem, os amigos que o amam também sofrem. Quando há um divórcio, não é apenas o homem ou a mulher que sofre, os filhos sofrem por conta do pecado dos pais. Ou seja, nós pagamos pelos nossos erros, mas também pelos erros dos outros. Hoje talvez seja um dia propício para falar disso. Hoje estamos tendo eleições, tivemos eleições, né? Se o povo escolher errado, não vão ser apenas aqueles que votaram errado que vão sofrer, vai ser toda uma nação que irá sofrer. Mas em contrapartida eu também sei que Deus ele é rico em misericórdia, que quando há um coração arrependido, por mais que nós tenhamos sido duros, rebeldes, se nós tivermos um coração arrependido, Deus é um Deus de misericórdia. É isso que nós vemos na história de Esther. Mesmo vindo de um povo difícil, o Senhor teve misericórdia da vida dela. É isso que nós vemos na vida de Ruth. A Escritura diz que Ruth era moabita, era um povo e que Deus tinha proibido de entrar no culto. Você consegue imaginar? Deus olhou para o povo de Moab e disse: eles eu não quero cultuando o meu nome, não quero dentro da igreja, né? Para entender mais fácil. Então, Ruth, moabita, se quebranta, se arrepende, e essa mulher é a avó de um menininho chamado Davi, o maior rei de Israel. E se você for ler a linhagem do Messias nos evangelhos, você vai ver que no meio da linhagem do Messias tem uma mulher moabita chamada Ruth. Mas para que você entenda a misericórdia de Deus, primeiro você precisa entender o seu pecado. Você não pode simplesmente acreditar na misericórdia, porque a misericórdia é para aquele que reconhece que é pecador, para aquele que sabe que é mau, para aquele que sabe que nele mesmo não habita bem algum, como Paulo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. A primeira coisa que você precisa fazer é se enxergar como pecador, porque do contrário, você jamais vai desfrutar do cristianismo verdadeiro.
Porque o cristianismo bíblico passa pela premissa de se saber que se é mau, de se saber que não há um bom, nenhum sequer, que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. C.S. Lewis, o escritor cristão, escreveu vários livros, dentre eles, talvez os mais conhecidos, as Crônicas de Nárnia, que virou filme. Ele escreve algo maravilhoso a respeito do que é o senso de arrependimento e de pecado. Olha o que ele diz: a recuperação do velho sentido de pecado é essencial ao cristianismo. Cristo tem como certo que os homens são maus. Cristo sabe que nós somos maus. Cristo tem como certo que os homens são maus. E quando os homens tentam ser cristãos sem esta consciência preliminar de pecado, o resultado quase sempre se manifesta através de um certo ressentimento contra Deus. Olha o que ele está dizendo. Cristo tem por certo que eu e você somos maus pecadores. Mas quando eu e você não entendemos, a tendência é que nós venhamos manifestar um certo ressentimento contra Deus. O que é ressentimento? É quando você fica bravinho com Deus. Já viu o tanto de crente que fica bravinho com Deus? Perde o emprego. Cadê Deus? Só falta colocar Deus na parede. Morre fulano, cai um avião, é uma desgraça que tem. Ô louco, Deus não é bom. E começa a ouvir o que os ímpios dizem. Por quê? Porque ele não entendeu a respeito do seu próprio pecado, a respeito da sua própria maldade. Por isso que quando essas coisas ruins acontecem, ele começa a colocar a culpa em todos, até em Deus. Mas ele continua dizendo: no momento, porém, que o homem sente uma culpa real, ele vê quem ele é, todas essas blasfêmias se dissolvem. A partir do momento que nós vemos o quão pecadores nós somos, diante das desgraças da vida, eu e você não vamos ficar falando: cadê Deus que matou o menininho? Mas nós vamos falar: Deus é tão bom que matou só o menininho. Tinha que ter matado todos nós, porque todos nós pecamos, é o que diz a Escritura. Quando o ser humano entende que é mal, ele olha para um avião da Chapecoense que cai e não diz: cadê Deus onde morrem 71 pessoas? Pais de família, cristãos, todo tipo de pessoa ali. Cadê Deus onde acontece um desastre desse? Mas ele consegue olhar num acidente aéreo, onde aviões voam a cerca de 800 km por hora. Ele diz: Deus é tão maravilhoso que ainda sobreviveram 6. Ele não fica bravo com Deus, mas ele vê: não, Deus realmente é misericordioso e gracioso. Sabe por que você duvida da bondade de Deus? É porque você ainda duvida do pecado do homem. É porque você ainda não aprendeu a se ver como pecador. Você ainda não viu o seu coração como você é mau. Agora, o dia que você tiver uma plena convicção de pecado, do pecado da humanidade, você não vai ter dúvida sobre a bondade de Deus. Assim como Esdras. Esdras viveu no mesmo contexto de Lamentações, de Jeremias. Diz a Escritura que o povo estava sendo destruído, o povo estava sendo morto, as mulheres estavam sendo estupradas, cerradas ao meio, pessoas estavam sendo levadas como cativos, a cidade estava sendo destruída, a fome, a miséria era tão grande que mães comiam seus próprios filhos, uma desgraça sem precedente. Então Esdras, homem de Deus, quando ele vai orar, sabe como que ele ora? O Senhor tem dado menos do que merecem as nossas transgressões. Esdras, ele olha para toda aquela desgraça e não fica bravo com Deus. Ele diz: tudo isso que está acontecendo ainda é pouco comparado ao que nós verdadeiramente merecemos. É assim que acontece quando nós temos de fato um senso de que somos pecadores. Vamos ter certeza de que Deus, na verdade, é bom e sempre dá mais do que a gente merece. Segundo,